refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos, mais uma vez, programa Minha Fé, trazendo agora, como tema, isto não é Umbanda. Quando se traz uma frase dessa, isso não é Umbanda, pode parecer que eu venha falar aqui sobre algumas que são corretas e outras que são erradas. Não é esse o intuito desse tema, mas é para vir para reforçar algumas questões que muitas vezes são intituladas como de Umbanda e não tem relação com Umbanda. Para que as pessoas que buscam os terreiros de Umbanda, que para buscar ajuda, aconselhamento espiritual, possam entender e compreender de que forma pode se conhecer a Umbanda. Porque muitas vezes, através de pessoas desavisadas, pessoas que visam outras coisas que não a religião, acabam deturpando o que é realmente Umbanda. E aqui eu não sou o dono da verdade, nem procuro ser o dono da verdade, mas para trazer à tona esse assunto novamente, enfatizar novamente, aonde pode-se ter uma base do que realmente é Umbanda. Bom, começando então pelas questões que se encontram muitas vezes nas vias públicas, A gente vê muitas vezes oferendas, em vias públicas. Vias onde as pessoas estão passando, as pessoas ali em frente muitas vezes a estabelecimentos. E esse tipo de situação, esse tipo de oferenda, ela não é uma oferenda característica da Umbanda. E aí vou mais longe ainda, Muitas vezes, nessas oferendas, temos ali alguns elementos que acabam denegrindo, a imagem de uma religião. No caso, muitas vezes à frente de estabelecimentos, vias públicas, como eu falei, animais mortos, expostos, e isso fere também o direito daquelas outras pessoas que ali passam e que não são adeptos da religião de Umbanda. Não são da mesma crença, não acreditam na mesma forma, na mesma ideologia. E assim como nós, gostaríamos que respeitassem sempre a nossa ideia, a nossa fundamentação, a característica da nossa religião, nos respeitasse como verdadeiramente religiosos, não podemos também forçar que as outras pessoas possam interagir com os nossos procedimentos. Mas gostaria aqui de enfatizar e salientar que esse tipo de situação não é característico da Umbanda. Oferendas em lugares públicos, em lugares públicos, onde muitas vezes ali animais mortos, crianças passam ali, pessoas que não conhecem passam ali. E muitas vezes esse tipo de oferenda, não só pelo fato de existirem muitas vezes animais mortos, mas também oferendas onde a gente encontra ali garrafas, onde a gente encontra copos de vidro, onde a gente encontra, enfim, pratos, muitas vezes também de material que não vai ser trazido, para que a natureza possa absorver isso. Então, muitas vezes ficam na natureza. E isso, como característica da Umbanda, de pregar que a energia dos orixás, a energia que é emanada também pelas próprias entidades, estão interligadas com a natureza, com a energia do todo. E por isso, para que possamos respeitar o orixá, que é uma das radiações de Deus, a gente não pode denegrir, ou muitas vezes ferir a natureza em si. Muito mais em vias públicas, onde além da própria natureza, ainda estamos falando de pessoas, de seres humanos que muitas vezes não são da mesma religião que a nossa. Então, características dessas, de oferendas em vias públicas, elas não são características da Umbanda, tá? Muitos vão dizer assim, mas de repente na minha fundamentação é dessa forma, na minha fundamentação foi assim que eu aprendi, então por isso eu não vou mudar. Ok, aqui, como eu falei, eu não estou querendo aqui ser o dono da verdade, mas eu quero trazer aqui, salientar para todos que isso não é característica da religião de Umbanda como um todo.
E isso, na verdade, são de pessoas que, porventura, ainda não conhecem as formas de poder realmente se conectar através das oferendas aos orixás, às entidades, aonde sim, temos sim as oferendas, né? Utilizamos de alguns elementos, sim, mas todos esses elementos que sejam elementos que possam, sim, ser colocados à natureza e que da própria natureza possa converter isso em uma outra energia que não vá ferir, que não vá, na verdade, trazer para a natureza apenas o lixo, né? Ficar aqueles elementos expostos ali, né? Contaminando, muitas vezes, o solo. Então, por isso eu gostaria de levantar esse assunto, de dizer que a Umbanda sim tem as suas oferendas, mas não dessa forma, não desse modo, tá? Então, quando a gente fala em oferendas de Umbanda, né, a gente fala em oferendas que sim, existem alguns elementos, mas que de uma forma não ferem a natureza em si, né? Que temos, na verdade, um grande cuidado com a natureza quando ofertamos e, né, procuramos sempre fazer isso de acordo a não ferir também o livre-arbítrio, né, e a passagem das pessoas que não conhecem a nossa religião ou que não praticam a nossa religião, respeitando, né, as crenças alheias. Então, essa é uma das situações que eu trago como sendo, dizendo, né, que isto não é Umbanda, né, esse tipo de situação. Respeito, né, respeito a forma de cada um manifestar a sua crença, a sua forma de oferendar, mas é necessário acordar para esse tipo de situação. É necessário que possamos realmente entender, num contexto geral, que oferendas para orixá ou para uma entidade, né, para uma situação, seja para a saúde, seja para a prosperidade, seja para qual for o fundamento, né, dessa oferenda, ela precisa estar de acordo com aquilo que a natureza pode sim receber, e não aquilo que a natureza não vai absorver. Então, é esse o entendimento que todos que praticam, ou que pelo menos dizem ser umbandistas, devem ter em mente, né? Que sejam então feitas oferendas retirados, na verdade, de vias públicas, né? De espaços que, na verdade, são de convívio comum com outras denominações, com outras pessoas. Quando a gente pede por respeito, a gente precisa também respeitar as outras pessoas. Esse é um fato, né? Um fato que muito acontece, que muito tem acontecido e muitas vezes as pessoas ainda acham como correto, né? Acham como sendo de fundamento. Quando a gente falar em fundamento, se vê muito hoje na mídia falar sobre o meu fundamento, né? E é muito fácil eu dizer assim, no meu fundamento, no fundamento da minha casa, é assim. Mas eu não explicar o porquê desse fundamento. O fundamento, ele precisa realmente ter um propósito, um porquê. Não é necessário simplesmente falar do meu fundamento. É necessário explicar o porquê daquele processo. Porque senão é simplesmente uma frase muito usada para encobrir aquilo que muitas vezes se nega, que é a falta de informação. Simplesmente porque assim aprendeu, assim vai levar e assim vai continuar, né? Ou porque puramente alguém falou que era dessa forma e que assim vai se seguir. O fundamento ele deve ser explicado, deve ser compreendido, deve ter uma forma de poder explicar cada elemento, cada situação, cada energia movimentada. Então, trabalhos em vias públicas, né? Trabalhos com, muitas vezes, deixando garrafas, copos de vidro e outros elementos mais que ali não são absorvidos pela natureza, muitas vezes com animais mortos, isto não é Umbanda, certo? Vamos para mais uma outra situação. Ofertas de trabalho para o mal. Da mesma forma, quando a gente fala em oferenda, que nós estamos falando agora, né? Imagine, então, em oferendas para o mal, né? Ou, muitas vezes, a oferta, né, de, por exemplo, de trabalhos para destruir inimigo. Trabalhos para causar o mal a alguma pessoa de alguma forma, né? Enfim, diversos tipos de trabalhos negativos, né? Que eu não vou nem pontuar cada um deles. Quando que se chega em algum lugar, alguma casa, né? Aonde ali existe essa oferta, né, do trabalho para o mal,
E isto não é Umbanda. Né? Então, se você for a algum lugar e encontrar alguém que vá lá e que aceite fazer um trabalho para prejudicar alguém, né? Então pode ter certeza que isto não é Umbanda. Tá? Então existe hoje na mídia muito explicitamente, já falei em outro programa a respeito, né, disso, de que aonde livremente se oferta, né, amarração amorosa, né, pactos de riqueza, destruição de rivais, um monte de outras coisas que, como se fosse você ir comprar, né, você vai lá adquirir, né, um bem, né, por exemplo, fosse o mais simples e normal possível, né? Quando a gente fala, por exemplo, se eu fosse aqui denominar e falar assim, eu vou matar fulano, né? Olha só, uma frase de impacto, né? Automaticamente, publicamente, eu já seria aqui buscado, né, pelas vias judiciais aí e a responder por isso. E hoje não se vê esse tipo de situação, mesmo que tendo uma denominação, respeitando todas as denominações religiosas, né, que se intitulam com outros nomes e que praticam esse tipo de coisa. Estou falando de entidades religiosas que se intitulam como umbandistas e falando sobre esse tipo de oferta. Imagina que, né, se imagina então que vou destruir destruição de rivais. Também é um crime. Também é uma situação negativa. Né? Mas está hoje explícito aí, esse tipo de situação, essa oferta. Né? Então isto não é Umbanda. Isso pode ser sim outras denominações, né, que aí não cabe a mim exemplificar ou explicar e tudo mais, né? Mas não caracteriza-se como Umbanda. E aí existe uma situação também, já pegando esse mesmo contexto, né, de muitos que acabam entendendo, dizendo assim, mas o mundo é feito, né, do equilíbrio, do bem e do mal, né? Já ouvi esse tipo de situação. Né? Então, para explicar que assim como também eu não devo só receber as coisas negativas e não fazer nada contra isso. Né? E isso de nada tem de coerente, né? Pelo fato de que quanto melhor você estiver vibratoriamente, quanto melhor você tiver de pensamento, quanto melhor atitude você tiver perante a sociedade, perante as pessoas, melhor você realmente vai ser aí trazido, né, para um convívio espiritual benéfico. E algumas energias nem vão conseguir se conectar, energias negativas se conectar a você. Então, nada tem de coerente dizer que existe aí o equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe o bem, né? O mal está em cada um de nós. Aquilo que nós praticamos, né? Que aí vira o contrário de bem. Tá? Então, pessoal, a oferta de trabalhos para o mal não é caracterizada como Umbanda, certo? Outro assunto sobre algumas situações onde as pessoas acabam vendo, né, como uma forma de ganhar, né, ganhar dinheiro, né, com a fé. Né? Eu sei que existem algumas fundamentações onde que se tem isso como procedimento, né, para auxiliar em algumas situações, mas a Umbanda em si, né, na sua fundação, na sua fundamentação, né, e aqui eu falo também lá através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e aí também falo acerca da parte espiritual, né, do mundo espiritual, não só pelo marco da Umbanda, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas pela caridade em si, aonde entidades de luz, entidades benéficas, já vinham se manifestando bem antes mesmo da anunciação da Umbanda, isso é sabido, né? Isso todo mundo sabe, reconhece que os espíritos sempre tiveram um bom convívio com os seres encarnados, né, que também são espíritos, mas que nunca precisaram de algo de valor para poder ajudar alguma coisa, para algum benefício espiritual. Nunca precisaram de ganho material para isso. Né? E a gente pode utilizar isso para a Umbanda, ainda mais que com o marco, né, da anunciação da Umbanda, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, deixou bem claro esse tipo de situação, né? Que não precisaria essa questão de vincular a moeda, né, nos processos de ajuda, de caridade, num terreiro de Umbanda.
E aqui eu não quero trazer nenhum tipo de polêmica para aqueles que realmente têm isso como procedimento, e muitas vezes tem isso não linkado somente à Umbanda, mas linkados a outras denominações religiosas, com a sua fundamentação, e respeito isso. Mas dentro da Umbanda e para a Umbanda, não há essa necessidade de cobranças. E aqui eu falo, por exemplo, muitas pessoas chegam dentro de um terreiro e aí perguntam, né? E parece isso ser normal, né? Quanto é que é para tomar um passe? Né? Se é caridade, se é o guia ali junto com o médium que vai estar exercendo aquele ato, né? aquela energia, não tem o porquê, não existe o porquê pagar por algo que não é só seu, mas junto com o seu guia você está trabalhando. Questões também de muitas vezes para um aconselhamento dentro do terreiro, no momento ali que ocorre a sessão, né, uma consulta, como se diz, também muitas pessoas acabam perguntando quanto que custa para isso. Por quê? Porque é muito comum hoje, né, bater em muitos lugares e tudo é cobrado. E na Umbanda, para a Umbanda, não há necessidade de cobranças. Bom, também vamos falar aqui a respeito de alguns abusos, né, que se muitas vezes acontece em alguns locais, alguns templos religiosos, tá? Ameaças, né, agressões, de toda forma, né? A gente tem aí algumas situações que acontecem na mídia, né? E que a gente vem vendo que, por exemplo, muitas vezes as pessoas são acusadas aí, né? Alguns dirigentes espirituais, aqui eu não estou falando só da questão de Umbanda, estou falando da questão de dirigentes espirituais no modo geral, de todas as religiões, né? A gente vê muitas situações, às vezes envolvimento com o tráfico, às vezes envolvimento também com a questão aí, usando da boa fé das pessoas e muitas vezes enganando essas pessoas, né, para que possa aí ter um contato, na verdade, físico, né, com as pessoas, né, intimamente falando, né. Então, esse tipo de situação, quando você vai em algum terreiro, tá? Eu estou falando agora voltado para a Umbanda, para que você possa tomar esse cuidado, né? Quando você vai em algum terreiro e o dirigente espiritual, dentro de uma consulta, dentro de um aconselhamento, né, invadir o seu espaço. No momento que invadir o seu espaço, enfim, né, que aliciar, que querer, na verdade, sei lá, de alguma forma, né, dizer que o plano espiritual aponta que você deve fazer alguma coisa que você não está de acordo, né? Que fere, na verdade, a sua intimidade. E isto não é Umbanda. Né? Nenhum espírito pede nada da questão de relação, né, sexual, de questões também de ganhar bens materiais, de ter que financiar alguma coisa. Nenhum espírito de Umbanda, né, pede esse tipo de situação ou comete esse tipo de situação. Quando você se deparar com uma situação dessa, você tem que denunciar. É isso que tem que ser feito. Denunciar esse dirigente, denunciar essa pessoa que muitas vezes acaba enganando. Nós temos aí, hoje na mídia, aí, alguns que também, videntes, né, e curadores, aí que por anos, né, tinha um público gigante buscando ajuda e hoje aí está atrás das grades, né? E aí se decorre de muitos outros também, de outras religiões, da mesma forma, né? Enganando as pessoas nesse sentido, certo? Então, quando você for constrangida ou constrangido, de alguma forma, por algum dirigente espiritual, isto não é Umbanda. E isto é cabível, sim, de buscar aí, juridicamente, aí, né, para poder não deixar que esse tipo de situação aconteça. Bom, esse tipo de abuso que eu falo é até mesmo aos extremos, né? Querendo mandar na vida das pessoas. Por exemplo, a gente tem como dirigente que os médicos que estão na casa, as pessoas que estão junto naquele trabalho, mas a gente não pode obrigar que as pessoas façam aquilo que a gente acha certo na vida ou para a vida delas. Simplesmente, a gente aconselha. Muitas vezes tem pessoas que obrigam os médiuns por exemplo, né, a financiar muitas vezes bens materiais, a fazer situações que você não pode fazer isso de forma alguma, né, sei lá, de alguma forma, né, acabam induzindo os médiuns a seguir exatamente de acordo com aquilo que eles acham
como correto na vida particular. Não estou falando na vida espiritual, né, no contexto espiritual, porque existem algumas fundamentações a qual deve ser obedecida, mas na vida pessoal, né, isto também não é caracterizado como umbanda. Tá? Ameaças também, né? Se você deixar a minha casa, você deixar o terreiro que é o nosso terreiro, você vai ver o que vai acontecer, eu vou lhe causar isso, vou fazer aquilo, a sua entidade vai te cobrar, a sua entidade vai te perseguir, a sua entidade vai te castigar. Isso é mentira. Isto não é umbanda. Então, na verdade, estaria de desencontro aqui ao livre-arbítrio, né? Bom, outra situação é a exibição de poder, né, das entidades. Você vai no terreiro de Umbanda e lá existe uma entidade exibindo um poder, uma imponência, né, se dizendo que é a melhor, né, a mais forte, né, que é o rei dos reis ou a rainha das rainhas, né, que ela tem todo o poder, né, e muitas vezes até mesmo pedindo para que as pessoas possam obedecer aos mandos e desmandos dela, e isto não é Umbanda. E isto não é uma entidade realmente umbandista, uma entidade de luz. Ela pode ser qualquer outra coisa, e aí eu levo mais adiante, dizendo até que nem muitas vezes não é nem a entidade, um espírito, vamos botar assim. Isso é manifestação do próprio médium, tá? Que manifesta o ego, a vaidade, se dizendo poderoso, se dizendo o castigador, se dizendo o imponente. Nenhuma entidade de Umbanda ela vem aqui para julgar ou para se dizer a mais poderosa. Ela vem para simplesmente cumprir uma missão junto com seu médium. Então, quando você for num terreiro e ver esse tipo de situação, né, essa demonstração explícita de poder, na sua fala, na sua exposição, nos seus mandos, isso não é caracterizado também como Umbanda. Bom, também existe aí uma situação que falando em exposição, né, a exposição da vaidade e do ego, né, por parte dos próprios dirigentes, né? Falando como, por exemplo, a sua Umbanda é a melhor, a sua casa é a melhor, a sua fundamentação é a melhor, né? A sua raiz é a melhor, tudo seu é melhor, dos outros não. Sempre deixando aquele entre aspas, né? Dizendo, olha, a minha é assim, né? Dos outros não sei. Né? E tem muito na mídia que faz isso, né? Se dizendo, a verdadeira é a minha, a dos outros não é Umbanda. E não é isso. Até mesmo quando eu coloquei sobre esse tema de isto não é Umbanda, não estou dizendo que a forma como nós fazemos a Umbanda é a mais correta, mas a forma como não se deve enxergar a Umbanda. Né? Algumas coisas que, na verdade, não são de Umbanda. E aí existe alguns dirigentes que muitas vezes vêm na mídia fazendo uma exposição de que a sua é a melhor, que a sua é a mais coerente, né? E muitas vezes visualizando ter um crescimento em médiums na sua casa, né? Encher a sua casa de médiums. Né? E aí tem duas situações que eu pontuo que são bem evidentes, né? Dois motivos pelo qual muitos dirigentes acabam... E isso estraga a nossa religião, isso estraga, na verdade, essa falta de união, essa falta de respeito, muitas vezes, entre as casas. E isso, retornando aqui então, esse tipo de exposição, né, de alguns dirigentes espirituais, de que, na verdade, é manifestando aí que a sua Umbanda é a mais verdadeira, a mais clara, e muitas visualizando um crescimento de adeptos na sua casa, né, eu vejo só em dois motivos para isso. Um dos motivos, né, é simples e puramente pelo status de dirigente. Né? Quanto mais pessoas sobre a minha guarida, né, sobre a minha orientação, o meu ego, a minha vaidade fica mais inflada, mais aparentemente cheia de poder. E é isso que eu enxergo em muitos, né, que vem numa aceleração, né, num crescimento grande hoje dentro da religião de Umbanda. Ego e vaidade. Não que não possa acontecer um crescimento de número de médiuns dentro de uma casa, porque a casa pode ser uma casa muito boa, e aí há esse crescimento. Mas motivos negativos para que haja isso, eu vejo, então, esse tipo de situação, né? Ego e vaidade, poder,
E o outro que quanto mais médios eu tiver dentro da casa, mais valor terei também na minha conta, né? Onde que na verdade existem alguns procedimentos que não se caracterizam como Umbanda, mas que revertem aí em valor, né? Valor monetário, né? Nesse sentido para o dirigente espiritual. Então são dois motivos bem claros para um crescimento grande e para a manifestação daquela pregação de dizer que a minha é melhor, que a minha raiz é melhor, de que o outro está errado. Esses são dois motivos bem claros que eu consigo enxergar para isso, né? Para chegar ao final, a gente poderia falar de um monte de outras coisas aqui, mas para salientar mais um tópico aqui, que isto não é Umbanda, é a questão de Exus, né? Entidades de Umbanda que trabalham dentro da Umbanda, Exus de Umbanda, tá? Que aí vem muitos falar disso, mas existem os Exus de Quimbanda. Aqui eu vou me ater a falar sobre Exus de Umbanda. Exus falando palavrões e ameaçando as pessoas. Isto não é Umbanda, certo? Porque Exu de Umbanda não vem falando palavrão, muitas vezes apontando o dedo na cara das pessoas, muitas vezes pegando e, vamos supor assim, bebendo todas, né, dentro de um trabalho e depois deixando o seu médio caído, né, ou literalmente bêbado, né? Então isto não é Umbanda. Isto não é caracterizado como Umbanda, certo? Então por isso que quando vocês forem a algum terreiro e tiverem um trabalho de Exu, que é um guardião, né, que traz, na verdade, a proteção para aquele trabalho, que trabalha com contra-demanda, trabalha para a limpeza, para a energização, para o progresso, né, para a prosperidade, para a vitalidade, e até mesmo que não, porque não para a saúde, vir a falar palavrões e ferir muitas pessoas com palavras, apontar o dedo, né, e deixar muitas vezes o seu médium ali exposto, que aí eu já vejo que tem um pouco também do próprio médium, né, que gosta daquela situação e manifesta, na verdade, o seu próprio espírito, né, não deixando que o Exu realmente possa se manifestar, certo? Então, mais um programa aqui, trazendo então como tópico, né, isto não é Umbanda, né, mas para poder realmente salientar de novo e reforçar alguns tópicos bem presentes dentro do nosso meio, né, para que as pessoas possam ficar alertas, né? E para com isso não existir o preconceito que hoje tem com a religião de Umbanda. O meu saravá a todos, que os orixás possam estar abençoando a cada um de vocês com muito axé e muita luz no caminho de cada um de vocês. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.